Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque precisamos analisar esse início de temporada do Paysandu. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense. Os resultados estão ótimos e o desempenho coletivo e individual de alguns atletas. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo. É muito importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, vamos fortalecer em 2024 esse projeto. O canal tem cerca de 4 meses apenas criado. Já passamos da marca de 1.200 inscritos. Então, uma marca bem legal para pouco tempo de criação aqui do canal. E sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. O tema, como eu disse na introdução, é analisar esse início de temporada do Paysandu. Antes de entrar na questão individual, vamos fazer uma questão coletiva. O Hélio dos Anjos ele mantém o 4-3-3 da última temporada. Foi o esquema tático que ele preferiu, esse 4-3-3 de maneira genérica para facilitar. Porque muitas vezes em campo você viu o Paysandu no 4-2-3-1, por exemplo, ou no 4-2-1-3, depende do cenário da partida, do momento que está, com a bola ou sem a bola, mas generalizando assim, de uma maneira um pouco mais fácil de entendimento, o Paysandu joga no 4-3-3. Embora que é válido fazer essa observação, quanto o Águia de Marabá, se vocês observarem bem, o Paysandu não jogou no 4-3-3. Ele jogou praticamente no 4-4-2. Porque o Brian ele chega como terceiro atacante, até faz o primeiro gol do Paysandu, mas chega mais como um elemento surpresa. Ele chega muito no ataque, às vezes como atacante, mas às vezes como lateral. Às vezes o Kevin, que está na frente dele em mais profundidade que o próprio Brian. Então, o Paysandu fez uma variação tática para mim muito interessante, muito inteligente, contra a equipe do Águia de Marabá, jogando com 2 atacantes mesmo, que foi o Jean Dias e o Nicolas, e foi até importante ver essa movimentação do Nicolas, né? O Nicolas voltando a jogar com 2 atacantes, depois da primeira passagem dele do Paysandu, geralmente jogava com 2 atacantes, nesse início de era do Paysandu, na sua segunda passagem, jogando com 3, mas quanto o Águia, 2 atacantes mesmo de ofício, então foi interessante ver a movimentação desse atleta e tudo que ele rendeu. Então, taticamente, o Paysandu pode vir, deve vir no 4-3-3, mas a gente já vê alguma possibilidade de variação, isso eu acho extremamente interessante. Para você ir na individualidade, temos quem? Matheus Nogueira no gol, Matheus Nogueira e Diogo Silva. Os dois estão revezando, Matheus Nogueira fez 2 jogos, Diogo Silva fez 1. Há uma dúvida quem será o goleiro titular do Paysandu. Eu acho que o goleiro titular na temporada vai ser o Diogo Silva, por mais que nesse momento não há justificativas para você barrar o Matheus Nogueira, porque ele vem bem, não vem falhando, não vem comprometendo e vem fazendo boas defesas. Mas eu acho que pela experiência, é uma opinião, eu creio que o Diogo Silva será o goleiro titular do Paysandu na Série B. Mas por enquanto, nesse início de temporada, se tem uma posição que o Paysandu não precisa se preocupar, é no gol. O Matheus Nogueira ou o Diogo Silva são 2 bons goleiros, então está bem servido. Então nessa questão o Paysandu não precisa bater a cabeça. Vamos para a lateral direita. O titular tem sido o Edilson. Você tem 3 opções na lateral direita: Edilson, Michel e o Brian. É bom ressaltar uma coisa, o Brian está jogando mais pelo lado esquerdo, ou como lateral esquerdo, ou como ponta esquerdo, ou até como atacante pela esquerda. Então ele está pegando mais corredor pela esquerda. Na lateral direita, o titular vem sendo o Edilson e o Michel ainda não estreou. Então a gente não vai falar do Michel porque ele não estreou. Sobre o Edilson, eu espero um pouco mais do jogador, espero um pouco mais de uma qualidade nessa lateral direita. Eu não gostei da partida que ele fez contra a Águia de Marabá. Nas 2 primeiras partidas ele foi razoável, nada demais, mas não comprometeu. Mas quanto o Águia eu não gostei, tanto é que depois seria substituído pelo João Vieira para a lateral direita, que eu não gosto de João Vieira para a lateral direita, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então eu creio que para a lateral direita, o Paysandu precisa de um pouco mais de qualidade que o Edilson vem demonstrando. Se vai ser o Michel, não sei, a gente tem que esperar o jogador jogar ainda. Na zaga, você tem Lucas Maia, Naylor, Wanderson e o Carlão. Eu tenho uma curiosidade para ver Carlão e Wanderson juntos. O Paysandu, eu creio que precisa de mais um reforço para o seu sistema defensivo, um zagueiro realmente para vir para ser titular na Série B, porque o Naylor, na minha opinião, não tem patamar de jogar uma Série B e o Wanderson não pode ser titular do Paysandu numa Série B. Eu acho o Wanderson um pouquinho ainda mais abaixo. Ele é importante para compor o elenco do Paysandu, é óbvio, então ele poderia e pode compor o elenco do Paysandu, mas como titular, eu espero o Paysandu contratar mais um zagueiro realmente que venha e assuma a titularidade da equipe do Paysandu. O Carlão, por enquanto, vem bem.
O Wanderson vai tendo atuações razoáveis também no decorrer desses 3 jogos que jogou. O Lucas Maia jogou a primeira partida dele como titular contra o Águia e foi muito bem. Para mim foi um destaque da equipe do Paysandu na partida. Ele junto com o Nicolas, que acabou com o jogo, foi o zagueiro Lucas Maia na saída de bola, posicionamento na área, no cabeceamento para tirar a bola dentro da área. Então assim, cabeçada defensiva. Então o Lucas Maia, para mim, foi um dos destaques do Paysandu contra o Águia de Marabá, e vê-lo junto com o Carlão pode ser uma boa opção para te ter uma ideia, mas o Paysandu ainda, mesmo assim, precisa ainda de contratar um outro zagueiro, um zagueiro realmente cacife de Série B, um time que quer disputar o acesso para a Série A. Eu acho que o sistema defensivo do Paysandu ainda é um cobertor curto, tanto da lateral direita quanto da zaga. Na lateral esquerda eu vou falar ainda, só no gol que está resolvido. Na lateral esquerda, você tem o Jefferson, que ainda não estreou, então não vamos falar dele. O Kevin foi recém-contratado, já jogou como titular, estreou no segundo tempo contra o Caeté em Bragança, depois foi titular da equipe contra o Águia de Marabá. É um jogador que já vem da temporada passada, né? Saiu e agora foi recontratado. É um jogador que a gente tem que observar mais um pouco. Antes estava jogando o Brian. O Brian, que é lateral direito de origem, está jogando na lateral esquerda e está indo muito bem. O Brian é um destaque da equipe do Paysandu. Só que eu quero salientar uma questão. O Brian não tem pé esquerdo. Isso acaba prejudicando em algumas jogadas. Ele está jogando bem, ele jogou muito bem. Para mim foi a melhor partida que ele fez com a camisa do Paysandu, foi contra o Águia de Marabá. Justamente que ele não teve essa preocupação de ser o lateral esquerdo. Ele era tipo um coringa, jogava no ataque, no meio, muitas vezes no meio campo, ajudando na marcação, na criação. Mas ele não tem pé esquerdo, ele tem uma dificuldade. Quando chega na linha de fundo, às vezes ele para a bola, passa a bola para o pé direito para fazer o cruzamento. E isso acaba facilitando o sistema defensivo do adversário. Então, talvez uma das possibilidades é o Brian jogar pelo lado direito. Se não for como lateral direito, mas um pouco mais avançado, na mesma função que ele fez no corredor esquerdo, do lado direito. Aí você pega um lado direito com um lateral direito com mais qualidade, ou que renda mais, que está rendendo o Edilson, mais o Brian e o Edinho, que é o atacante pela direita, você faz pode fazer um lado direito, corredor direito muito forte para a equipe do Paysandu. Para o meio campo, nessa questão da primeira volância, há uma série de dúvidas, né? Porque jogou na última partida o Vilela, mas já tinha jogado as 2 últimas como titular o Bispo, tem o Netinho também. Na minha opinião, o único que ainda não foi titular seria o titular dessa equipe do Paysandu, que é o Netinho. Eu gostei muito dessa contratação, eu espero ver o Netinho jogando mais, porque além dele ser marcador, ele tem um senso de marcação, de posicionamento, de saída de bola, com mais qualidade que o Vilela e com o Bispo. O Bispo fez partidas razoáveis, não foi muito exigido o sistema defensivo do Paysandu nesses 3 jogos, mas você vê alguma dificuldade em sair para o jogo. Vilela também um pouquinho razoável, vou colocar razoável na sua estreia contra a Águia de Marabá. E eu espero ver o Netinho como titular, por causa que o Netinho, eu gostaria de avaliá-lo como titular, que para mim talvez seja o melhor dos 3 para fazer aquela função de campo. Um pouquinho mais à frente, vai você ter o João Vieira e o Val Soares. Val Soares vai crescendo muito no decorrer da temporada. Ele fez a melhor partida dele com a camisa do Paysandu contra o Águia de Marabá. Ainda não é ideal, é um jogador que pode ainda mostrar mais, mas o Val Soares pode fazer muito bem a segunda volância, porque ele chega muito forte no ataque, assim como o João Vieira. Até pode jogar os 2 juntos. O Paysandu saindo um pouco do 4-3-3, fazendo um 4-4-2 com 4 meio-campistas. Você pode colocar, por exemplo, um primeiro volante, vou colocar um Netinho, com João Vieira e Val Soares, e um meia de ligação. Então você pode fazer isso. O Val Soares é uma expectativa que eu tenho, que ele evolua cada vez mais na temporada. Ele fez uma boa partida contra o Águia de Marabá, foi a melhor partida dele com a camisa do Paysandu. Dos meio-campistas, talvez é o meio-campista que mais tenha se destacado, porque na primeira volância eu ainda tenho algumas dúvidas em relação ao Bispo, ao Vilela. Não vi um tanto grande rendimento, embora que o Paysandu não foi muito exigido defensivamente, mas ofensivamente também não contribuíram. É muito importante o primeiro volante também ter uma qualidade de passe para sair numa transição ofensiva mais rápida. Então o Val Soares vai se destacando. E no meio campo, aí é o X da questão. Vamos lá. Tem o Robinho, não dá para avaliar o Robinho porque o Robinho ainda não jogou na temporada. Mas o Robinho, sem dúvida nenhuma, dos homens que tem a função de meio campo, de ligar a jogada, é o que chuta melhor, é o que tem a melhor finalização, melhor passe, melhor visão de jogo, melhor lançamento em profundidade. Então o Robinho seria um destaque dessa categoria com essas características.
Porém, o Robinho já está em fase final de carreira. O Robinho, fisicamente, ele não consegue jogar a maratona, que é uma Série B. Que você pode fazer 3 jogos numa semana. Então o Paysandu vai precisar de um outro meio campo. Como meio campistas, temos o Juninho, o Biel, os que jogaram mais, né? O Juninho começou jogando as 2 primeiras partidas, o Biel foi titular na última partida contra o Águia. O Juninho começou bem contra o Santa Rosa, a partida contra o Santa Rosa. Depois ele caiu um pouco, contra o Caeté ele já não esteve bem. O Biel jogou essas partidas, foi titular contra o Águia. Só que entre os dois, eu acho que eles devem, ambos devem, tanto o Juninho quanto o Biel. E essa é uma preocupação que o Paysandu tem, uma vez que o Robinho não consegue jogar o jogo todo. Eu vou entrar na questão desse Garcia ainda, daqui a pouquinho. Então o Paysandu precisaria de contratar mais um meia de ligação. Entre os dois, eu ainda prefiro o Juninho que o Biel. O Biel, ele some um pouco mais da partida. O Juninho é um jogador que tem mais velocidade, que ele volta um pouco mais a buscar a bola. Ele consegue fazer um domínio, uma ligação um pouco mais rápida. Só que ele falha muito na conclusão das suas jogadas. Ou no passe final, ou na finalização, não finalizando bem. Então, assim, é algo preocupante. É algo que o Paysandu tem que se alertar nessa meia de ligação. Porque ficar só com o Robinho vai ser complicado. Tem que contratar um jogador de mais qualidade. Outra questão que eu falei aqui foi do Wesley Garcia. O Wesley Garcia é meia. Só que eu percebo, pelo que eu analisei ele no Deportivo Táchira na Venezuela, e até como o Hélio dos Anjos colocou ele, né, quando ele foi acionado, jogando muito pelo ataque pela direita. Na Venezuela ele jogava muito pelo ataque pela direita. Então ele, como característica, não é só aquele jogador, ele pode fazer essa função, tá? Ser aquele 10, um pouco mais clássico, vindo do meio, fazendo lançamento, ele pode fazer essa função, mas eu acho ele um jogador um pouco mais agudo. Ele tem para oferecer um pouco mais na parte ofensiva, principalmente no ataque caindo pela direita. Então o Wesley Garcia, ele pode sair daquela função de meio campo e jogar no ataque pela direita da equipe do Paysandu, por exemplo. Caindo pelo meio, pela direita, não como um ponta, mas vindo um pouquinho mais de trás, um pouquinho mais aberto, criando as jogadas dessa maneira. Então, eu acredito que esse Garcia pode ser útil, foi uma contratação que foi válida feita pelo Paysandu, foi um destaque da equipe do Táchira, atual campeão venezuelano, mas talvez exerça na equipe do Paysandu essa outra função. Por isso que o Paysandu realmente carece de um outro meia de qualidade na equipe do Paysandu no resto da temporada, porque por enquanto o Biel, principalmente o Biel não me convenceu, o Juninho eu torço também para me convencer, mas por enquanto também não aproveitou tantas oportunidades, então o Paysandu carece de um jogador dessa posição. Vamos para o ataque agora. O ataque, vamos começar, tem algumas peças que ainda não convenceram, como o Leandro. O Leandro ainda não veio aqui, não mostrou que veio, porque também se lesionou. Então, um jogador que se lesionou, jogou pouco. A gente tem que aguardar um pouquinho mais como vai ser a atuação dele. No Japão, em 2021, ele fez uma boa temporada. Nos 7 anos de Japão, dos 7 anos, ele fez 3 boas temporadas de futebol japonês. Só que no último ano ele jogou apenas uma partida, então fisicamente não tá legal e agora se bateu. Então a gente tem que esperar um pouquinho como é que vai ser esse Leandro. Há uma grande interrogação sobre ele. O Yuri não corresponde. O Yuri jogou as 3 partidas. Ou ele jogou como centroavante, ou no lugar do Nicolas, quando ele foi substituído, ou ele jogou aberto pela direita, que é a sua principal característica no ataque pela direita, mas não convence, não dá um dinamismo no jogo, tem dificuldade absurda de criar jogadas de perigo, de aparecer para o jogo, de ser aquele homem mais envolvente. Então, o Yuri até agora também, esse sim, não disse que veio, uma contratação bem questionável pelos anos anteriores, que também estava em baixo rendimento, baixo desempenho na sua carreira. Para o ataque pela direita, eu falei da possibilidade de jogar o Wesley Garcia, do Yuri que não está convencendo, pode ser o Edinho. O Edinho, para mim, foi uma das melhores contratações do Paysandu, não jogou a última partida também, por conta que se bateu, mas o Edinho, para mim, ele pode ser um jogador muito importante para o Paysandu em 2024. Para mim, foi uma das melhores contratações feitas pelo Paysandu. É um jogador rápido, um jogador que tem dificuldade de finalizar, mas é um jogador bastante rápido, um jogador que, quando ele jogou, ele causou perigo no Campeonato Paraense. É um jogador que eu deposito confiança que possa render bem no ataque bicolor. Você também tem o Jean Dias que vem jogando bem. Na última partida, o Paysandu jogando praticamente com 2 atacantes, ele jogou pelo lado direito, mas ele joga muito pelo lado esquerdo. A princípio, teoricamente, o trio de ataque do Paysandu podia ser Jean Dias, Nicolas e Edinho. Edinho na direita, Jean Dias na esquerda. Mas eu preciso esperar um pouquinho mais dele também.
Ele vem jogando bem, vem tendo até um bom rendimento, mas às vezes ele some um pouquinho da partida. Então a gente tem que aguardar um pouquinho o Jean Dias para ver se ele vai ser realmente esse cara para ser titular do ataque do Paysandu. O Juan Ribeiro, muita gente fala do Juan Ribeiro, a revelação do Palmeiras, está emprestado ao Paysandu. Na última temporada estava no futebol letão, mas ainda ele não jogou, então não vamos analisar. E temos o Nicolas, né? Aí o Nicolas é o grande destaque. O Nicolas é um jogador extraordinário, vem marcando presença, vem marcando gols, artilheiro do Campeonato Paraense. Ele jogando com o Paysandu com 3 atacantes, ou o Paysandu jogando com 2 atacantes, o rendimento dele muito bom. Então, assim, de finalização, presença de área, de incomodar a defesa adversária, um jogador que já está chegando aos 35 anos, então um rendimento de alto nível nesse início de temporada para o Nicolas, e com certeza é o jogador titular da equipe do Paysandu, isso aí sem dúvida alguma. Essa foi a análise de todo o time do Paysandu, tanto coletiva, como nós falamos no início do vídeo, como individual. Analisamos como estão os jogadores no momento. Alguns jogadores não jogaram ainda, então não tem como a gente analisá-los. Mas esse foi um panorama geral. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. E se vocês concordam ou discordam de mim, podem comentar, deixem os comentários à vontade, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e até o próximo.